antes do almoço, eu tentei passar-vos uma mensagem importante que é evitar a traqueostomia. Ok? Portanto, faz-se muita traqueostomia no Brasil e a maior parte dos programas de ventilação domiciliária que se faz no Brasil é para pacientes traqueostomizados. Ou seja, a realidade do paciente, e corrija-me se eu estiver enganado, mas a realidade do paciente ventilado grave é o seguinte: este é o percurso que este simpósio quer mudar. Qual é o paradigma neste momento? Qual é o percurso que é feito na maior parte das cidades do Brasil? É o paciente grave, de EPOC, com doença da parede torácica, até um paciente normal, mas que apanha uma infecção grave, um Covid, um SAR, etc., que fica muito tempo na UTI. Qual é o cenário? Ele vai para a UTI, é intubado, é tratado muito bem com ventilação invasiva, porque se faz muito boa ventilação invasiva no Brasil, não tenho dúvidas nenhumas. Os grandes protocolos de segurança da ventilação invasiva nasceram também no Brasil, ok? O paciente é intubado, está na UTI, tenta-se a tal desmame à pressa, de vez em quando tenta-se a tal VNzinha, o paciente não consegue sair do ventilador ou do tubo, é feita uma traqueostomia. Depois, o mesmo raciocínio. As mesmas pessoas que pensam que só podem tirar o tubo quando o paciente sai do ventilador são as mesmas pessoas que pensam que o paciente só pode sair da traqueostomia, sair do ventilador também. E como o paciente, quanto mais tempo traqueostomizado está, mais dependente está do ventilador, nunca mais sai do ventilador. E eu não sei se aqui no Brasil, Marcelo, corrige-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, eu não sei se no Brasil começam a haver unidades intermédias ou unidades onde o paciente vai fazer o seu desmame. Mas raramente faz o seu desmame. Então foi criado programas de ventilação domiciliária. E a pergunta que eu faço é: os programas de ventilação domiciliária que existem no Brasil neste momento, quantos pacientes, qual é a percentagem de pacientes que estão nesses programas que são traqueostomizados e não traqueostomizados? A minha aposta é 90% traqueostomizados, 10% em não invasiva. Para não falar, se calhar, nos 100%, corrija-me se eu estiver enganado. Ou seja, os programas de ventilação domiciliária nascem para reagir a um problema dos hospitais. O paciente é intubado, é traqueostomizado, não sai da traqueostomia, não sai do ventilador, tem que ir para casa. E vai para casa ficar a olhar para o teto com a traqueostomia no pescoço, com péssima qualidade de vida. Atenção, há exceções. Eu acho que a qualidade de vida não é uma coisa a ser mensurada. Quem sou eu para avaliar a qualidade de vida do outro? Atenção, não é isso que eu quero dizer. Agora, olhando para a qualidade de vida de uns pacientes traqueostomizados, eu vejo que há grandes problemas. E eles estão dependentes quase 24 horas, têm dificuldades a comer, têm dificuldades a falar, a própria intervenção da fisioterapia é muito mais difícil, têm muito mais secreções, etc. Portanto, o que eu quero vos mostrar com esta palestra é que é possível decanular o paciente. Se é possível, se eu acho que é possível estubar o paciente sem ele estar livre do ventilador, eu também acho que é possível decanular o paciente sem ele estar livre do ventilador. E mandar o paciente para casa sem traqueostomia. Essa é a ideia que eu quero vos passar. Porque, de facto, a traqueostomia, ela nasce exatamente nesse sentido. Nasce para reagir a um problema que era a falta de recursos, nomeadamente os pulmões de aço. Esta é a famosa fotografia do grupo do Dr. Lassen e do Borg Gibson, não é? Para quem quer assistir a uma palestra brilhante sobre história da ventilação mecânica, está no YouTube pelo Marcelo Alcântara, onde os pacientes estavam à espera de ir para o pulmão de aço
e eram ambusados, como havia ventiladores na altura, por uma traqueostomia. Os tempos foram evoluindo e os pacientes saíam deste pulmão de aço e estas eram as primeiras unidades de ventilação crónica nos Estados Unidos. Não sei quem é do tempo de trabalhar com estes birds, não é? E raramente os pacientes iam para casa, ok? 1970, um dos históricos médicos da medicina respiratória, o Tom Petty, já descrevia os pacientes a fazer reabilitação, não é? Levantar do leito, etc., sempre pela traqueostomia. E o que nós vemos hoje em dia é isto. Esta fotografia eu mostro pela segunda vez, porque com certeza quem trabalha em UTI e está a olhar para esta aula já viu cenários destes de pacientes traqueostomizados na UTI durante muito tempo. E depois, este mesmo doente pode sair deste cenário. Isto é o que as pessoas pensam. Mas se este paciente está assim, será que eu posso pô-lo assim? Mas será que assim o paciente em casa é feliz? É. Só que há alternativas. E eu quero agora fazer um parênteses porque é que as pessoas pensam que um paciente tem que ir para casa traqueostomizado. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se de que, eu já falei sobre isto, quanto mais tempo o paciente está ventilado, maior a disfunção diafragmática. Todos nós sabemos isso, ok? O paciente, às 48 horas de ventilação controlada, já começa a ter atrofia diafragmática. E isso também foi falado hoje pela manhã no uso excessivo de ventilação controlada e de sedação. Muitas vezes os doentes falham esta transição do tubo para a não invasiva, não por culpa da não invasiva ou do protocolo, mas porque o paciente não está ainda bem acordado. E o Brasil, e eu trago também este parênteses aqui, o Brasil também tem sido, e os fisioterapeutas brasileiros têm sido também muito importantes na produção de ciência, a evitar este problema da disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Só que nós sabemos muito bem o que é que causa o quê. O paciente está fraco e não consegue desmamar, ou não consegue desmamar por estar fraco, ok? Este é um editorial muito interessante do Nico Ambrosino, que é aquela ideia de que é o ovo ou a galinha, ok? E, como eu disse, existe claramente aqui uma atração fatal entre os músculos respiratórios e os pulmões. E quando nós pensamos em retirar o paciente da ventilação mecânica, pensamos sempre na fraqueza dos músculos respiratórios. Portanto, é muito importante nós medirmos, independentemente de os treinarmos ou não, independentemente de tentarmos que ele fique mais forte para depois sair do ventilador, é muito importante medir a força dos músculos respiratórios. E isso faz-se muito melhor com a traqueostomia, não há dúvida. Só que quando, todos nós sabemos, e sei que a maioria dos assistentes aqui são fisioterapeutas, a base da fisioterapia é o treino. Todos nós sabemos que se não treinarmos os músculos, eles vão atrofiar, certo? Não é? Portanto, estamos a falar de um homem que treinava todos os dias, ok? Que foi várias vezes Mr. Universo, e estamos a falar dele quando deixou de treinar. Isto aqui acontece claramente com o diafragma do paciente entubado. Portanto, quando começamos com o nosso processo de descanulação, há determinado tipo de pacientes que são treináveis, que é possível medir a força dos músculos inspiratórios, a PIM, ok? Para ver qual é o fator preditivo deste paciente ter força ou não de respirar sozinho. E este grupo, muito bom, um grupo, bons amigos meus, o Sérgio Nemer, o Leandro Azeredo, o Bruno Guimarães, que
desenvolveram, aos fisioterapeutas que trabalham na UTI, eu desafio-vos a ler estes artigos publicados por este grupo do Rio de Janeiro, que eles, para além de investirem na medição da pressão máxima inspiratória, foram ver o tempo que demora a conseguir a força máxima e chamavam-lhe o TAI, o Index TAI, que é o tempo que eles demoram a atingir a PI máxima. E eles encontraram um fator preditivo muito maior de sucesso no desmame. E são estas duas abordagens que eu quero-vos falar. Aqueles pacientes que nós medimos a força, seja através da PIM, seja através do TAI, e treinamos os músculos respiratórios. E é importante isso é uma ferramenta. Qualquer paciente da UTI treina os músculos. A Betina mostrou casos de pacientes se levantando, pacientes treinando, pacientes fazendo eletroestimulação, reabilitando dentro da UTI. Mas a reabilitação desses músculos, muitas vezes os músculos respiratórios ficam esquecidos. E nós temos formas de treinar os músculos respiratórios. E portanto, há dois aparelhos mais usados, o mais caro, mais barato, o Power Breathe, o Threshold. Os fisioterapeutas que se mantêm atualizados têm que saber que há, de facto, uma relação direta entre o treino dos músculos respiratórios e a capacidade de sair mais cedo do ventilador. Portanto, o paciente treina os seus músculos respiratórios que estavam em desuso, durante a ventilação mecânica. E eu pergunto, todos estes grupos, o grupo do Brasil, o grupo de Inglaterra, o grupo da Bélgica, todos eles têm uma abordagem à descanulação que é a seguinte: o paciente está dependente do ventilador. A única forma que eu tenho de o decanular é tirá-lo fora do ventilador. E eu só o consigo tirar fora do ventilador se ele estiver forte o suficiente. Então vou treiná-lo. Essa é a abordagem, ok? Treinar os músculos inspiratórios. E todos os estudos, a grande maioria deles, fala que o paciente, mas isso é verdade, o paciente que treina tem mais força do que o paciente que não treina, óbvio. Ninguém tem dúvidas disso, ok? E o paciente que treina sai do ventilador mais cedo. E a pergunta que eu fiz a este grupo, o Bruno Guimarães é muito meu amigo, tivemos há pouco tempo no congresso juntos em Portugal, e eu perguntei-lhe: Bruno, quantos pacientes que tu tiraste do ventilador da UTI foram descanulados? E ele disse: cara, não sei, acho que nenhum. Porque o papel dele, enquanto fisio da UTI, era tirá-lo do ventilador e tirá-lo fora da UTI. E ele foi lá ver o que é que tinha acontecido com esses pacientes, e 40% deles morreram por rolha. Então, o que é que vale um fisioterapeuta estar a trabalhar o treino dos músculos respiratórios, né, ali a tentar tirá-lo do ventilador, se depois não o decanula? Se o manda embora o paciente para fora da UTI ainda canulado. Porque o paciente sai de um ambiente de UTI, sai de um hotel 5 estrelas, para uma favela. Do ponto de vista de cuidados. Nada contra a favela, obviamente, mas em termos de cuidados. Então, é numa enfermaria que este paciente vai ser decanulado? Depois de passar 2 meses na UTI, a tentar sair fora do ventilador? Tem tudo para correr mal. Tudo para correr mal. Então, o paradigma é este. O paradigma é os pacientes com uma disfunção severa dos músculos inspiratórios e uma disfunção severa dos músculos expiratórios precisam de uma traqueostomia para viver o resto da vida. E a melhor forma que eu tenho de vos explicar este dilema, este debate que já existe há mais de 50 anos, que lá atrás, no pulmão de aço, também havia esse debate. Havia quem defendesse que os pacientes saíam de um pulmão de aço para uma não invasiva e havia quem defendesse que os doentes saíam de um pulmão de aço para uma tráqueo. Não é? E até agora, é verdade, até agora ninguém provou que o paciente com não invasiva sobrevive mais do que o paciente com tráqueo. Mas também ninguém provou o contrário.
Ninguém provou que o paciente com tráqueo sobrevive mais que o não invasiva. E estamos a falar dos dois 24 horas dependentes. Então, se não há prova de um em relação ao outro em termos de superioridade, nós vamos escolher qual? Aquele que fura o pescoço do doente ou aquele que mantém o paciente a falar, a comer e a respirar apenas com uma macha e com uma peça? Então eu várias vezes me debati sobre isso e eu acho que isto neste momento é uma guerra. Então existe o exército da guerra da traqueostomia. Não é? E o exército da guerra da traqueostomia são aqueles intensivistas que gostam de furar o pescoço dos doentes, que vêm com arsenais, bisturis e tráqueos, e muda a cânula, os cirurgiões torácicos a mudar a cânula todos os meses, e a agredir, porque isto é uma agressão. Isto é cortar o tecido de outro ser humano quando ele não precisa. É uma agressão. E sendo uma agressão, é uma guerra. Tanto é que muitas vezes essa guerra até é promovida nas ruas. Não é? Vejam esta pintura que eu encontrei em Inglaterra. Não é? Fizeram esta pintura e o cara está traqueostomizado. A traqueostomia é, de longe, o procedimento cirúrgico mais feito na UTI desde há 20 anos atrás. Vejam este estudo na Carolina do Norte. Em 10 anos, passou de 59 para 1100 traqueostomias por ano. Ok? E as indicações da traqueostomia têm muito a ver, as pessoas pensam, a traqueostomia é mais fácil o desmame. Não é. Até agora ninguém provou que é mais fácil o desmame. O paciente fica mais confortável com a tráqueo. Duvido. Não tenham dúvidas de uma coisa. A grande indicação de fazer uma traqueostomia, para quem trabalha na UTI, é livrar o leito. É tirar aquele doente fora, porque o paciente não pode sair entubado. Então traqueostomiza-se, tenta-se um desmamezinho, se não consegue, ainda por cima com programas de home care, maravilha, vai para casa. Já não é um problema dele. É um problema do paciente e da família. E do home care. E se não tiver convênio, melhor ainda. Ok? Porque isto é o que as pessoas pensam. A ventilação é mais eficaz. O paciente está mais confortável. O desmame é mais fácil. Não é. Não há nenhum estudo que comprove que a traqueostomia precoce é superior à traqueostomia tardia. Aliás, até ao contrário. A traqueostomia, isto é critical care, a traqueostomia está associada a maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de internação e maior mortalidade. Pacientes tetraplégicos é recomendado que se faça uma traqueostomia aos 3 dias. E depois estes pacientes morrem de pneumonia. A maior parte deles morre de pneumonia. E depois as pessoas pensam neste senhor aqui. Eu estou à vontade para falar neste senhor aqui. Para quem não conhece, é o ator que fez de Super-Homem, ficou um tetraplégico mais conhecido, caiu do cavalo, faturou C1. Eu estou à vontade para falar sobre ele porque eu fiz parte da equipa que o tratou, quando estava nos Estados Unidos. E posso-vos garantir que ele nunca precisou de uma traqueostomia. Ok? E ele tinha uma traqueostomia, tinha um marca-passo diafragmático, o Chris Reeve, tinha um marca-passo diafragmático, tinha uma traqueostomia, nós tiramos-lhe a traqueostomia e ele quis voltar a pôr a traqueostomia porque pensava que mesmo que era o Super-Homem ia voltar a andar. Só que nunca na vida ia voltar a andar porque ele era C1 total. Não dava para andar. E ele pensava que ia andar, portanto a traqueostomia facilita-lhe a vida. E nós publicamos casos, um case series, onde nós decanulamos pacientes tetraplégicos e ao decanular, eles ficaram fora do marca-passo. Portanto, todos os pacientes que têm um marca-passo diafragmático e que são decanulados não precisam mais do marca-passo. E o marca-passo custa dinheiro. Ok? Portanto, quando os pacientes são traqueostomizados, têm muitas desvantagens. Granulomas. Ok? Têm granulomas dentro, que são pontas de iceberg, que sangram e podem matar o doente. Cânulas fenestradas que destroem. Os pacientes são aspirados em casa 20 a 30 vezes por dia. Aspirações às cegas. Olhem o que é que causa na traqueia. Falsos trajetos, fístulas traqueosofágicas, agressões, rolhas, meus amigos. Mandar para casa um doente traqueostomizado com ele a ter uma rolha destas mata. Nenhum paciente sem traqueostomia tem rolhas destas. Ok? E quando se faz, quando este exército da traqueostomia
não é? Promove isto, esquece-se que quando isto acontece já não é na unidade deles, é em casa. Felizmente, contra esse exército, como em qualquer guerra, vê-se agora na Ucrânia, felizmente em qualquer guerra existe a rebelião, não é? E assim como existe o exército poderoso da traqueostomia, existem os fundamentalistas da ventilação e da decanulação, ok? Que são pessoas que acreditam muito naquilo que fazem, mas têm menos recursos, não é? E nesse aspecto, Portugal e o Brasil têm representantes bons desses fundamentalistas da descanulação, que eu convido-vos todos a fazer parte também, a serem um pouco fundamentalistas, porque quando eu e o John Bach decanulamos mais de 400 pacientes e fomos-lhe perguntar a eles, aos doentes, o que é que eles preferiram? Eles preferiram a não invasiva, e estamos a falar de gente que era traqueostomizada e foi transferida para a ventilação contínua não invasiva. Preferiam a não invasiva em termos de deglutição, sono, comunicação, conforto, segurança e no global. Portanto, nós temos o nosso protocolo de descanulação que não é muito diferente do nosso protocolo de extubação. Apenas é mais difícil porque temos uma prótese e um estoma. Então, primeiro convém, porque a traqueostomia tem essa vantagem, medimos o paciente, ok? Tiramos a capacidade vital dele. Como a traqueostomia faz estragos antes de decanular, convém avaliar a via aérea e a traqueia, convém ver se há malácia, se há estenose traqueal, convém saber se há granulomas, porque muitas vezes nós tiramos a traqueostomia e ao tirar a traqueostomia arranhamos um granuloma e cometemos uma hemorragia. É importante avaliar a via aérea superior. E aqui, não sei se há algum fonoaudiólogo presente na plateia, mas o fonoaudiólogo tem aqui um papel fundamental. As pessoas esquecem-se que o fonoaudiólogo, dentro de uma UTI, é fundamental. Esta é a área deles. É a área da via aérea superior. Saber se há espasticidade glótica, saber se há desuso da epiglote. Olhem este caso, por exemplo, um paciente em ventilação não invasiva, fecha. Tem que ser trabalhado a via aérea superior. Se eu quero que o paciente volte a respirar por cima e esta área aqui está em desuso, não é o fisioterapeuta que vai trabalhar esta área, é o fonoaudiólogo. É mesmo muito, muito, muito importante. E depois dizem, o paciente traqueostomizado é muito mais fácil manejar as secreções. Não é bem assim. O paciente traqueostomizado só tem secreções por causa da tráquea. O mesmo raciocínio nós fazemos com a tráquea. Quando estes pacientes são traqueostomizados e são aspirados, falhamos outra vez o pulmão esquerdo. Por isso, vem aqui o nosso amigo Cough Assist mais uma vez. Tirar estas rolhas. Este caso espero que vocês consigam ver, é um caso paradigmático. Este caso é um caso que eu fui chamado, é um general do exército português, muito conhecido, histórico do 25 de Abril, da Revolução. Fez um Guillain-Barré, traqueostomizado durante 4 meses, e chamaram-me para o decanular. Ele também tinha algumas bronquiectasias, portanto era muito broncorreico. Ele fazia uma fibroscopia por dia para tirar rolha. E quando eu chego, prontinho para descanular, porquê? Porque ele já fazia VNI antes de ser traqueostomizado, eu sabia que ia dar certo. E quando eu estava pronto para o decanular, veio o pneumo a correr. Miguel, espera, olha a radiografia dele. E ele tinha uma atelectasia total do pulmão esquerdo. Já estava com o broncoscópio na mão. Eu disse, espera, fica aí com o broncoscópio, deixa-me lá ir com o Cough Assist. Olhem o que é que aconteceu. Portanto, eu estou a fazer Cough Assist com o cuff insuflado, ok? E olhem o que é que sai aqui. Ele está a fazer 50 para menos 50 de pressão. Até se conseguem apagar aqui esta luz. Viram? Okay. Conseguem apagar aqui esta luz? Aqui? Não. Dá para apagar, porque assim se vê-se melhor.
Portanto, tal. Ok? 5 minutos de trabalho. Pressões 50 para menos 50. Sai a rolha. A cara do pneumo com o fibroscópio na mão é impagável. Boca aberta. Saiu este rolhão. Eu sei que isto não é muito bonito de se ver depois do almoço, mas... Ok? Isto é o trabalho em 5 minutos. Depois de limparmos o pulmão, aí sim vamos treinar o paciente, porque com o tubo nós não conseguimos fazer isso. Com o tubo nós não podemos treinar o paciente com não invasiva com o paciente intubado, mas conseguimos treinar o paciente a fazer VNI ainda com a cânula, pondo uma cânula fenestrada e desinsuflando o cuff. Ok? E aqui o paciente está com o tráqueo tapada e eu não quero saber se ele respira ou não respira. Ele não respira, eu ponho-o a respirar ou com a máscara nasal ou com a peça bucal. E o paciente fica a treinar a fazer VNI com a cânula tapada. Aqui este é como nós fazíamos antigamente. Porque, qual é o problema aqui? É que aqui o paciente está com uma cânula fenestrada e está com uma resistência enorme. Imaginem, o paciente está com a cânula tapada, não é? E muitas vezes também podemos diminuir o calibre do tubo. Estes dois pacientes estão a respirar por cima, com a cânula tapada, e estão a respirar por uma fenestra e à volta do cuff. Portanto, a resistência é enorme. Mas é uma segurança, porque se alguma coisa corre mal, eu tiro daqui e ponho aqui. Certo? Mas, antigamente, nós tirávamos. Porquê? Porque é muito melhor ter o espaço da traqueia todo livre. Então, nós usávamos, às vezes, estes tampões no estômago e agora existem estes pequenos botões de silicone, que é fabricado pela Traco, que nós conseguimos pôr, em vez da tráqueo, há muito menos resistência, o paciente fica a treinar com a não invasiva, seja qual é a máscara, ok? E se houver alguma emergência, porque pode haver alguma emergência, tira o botão e volta a pôr a tráqueo, porque o perigo de fechar, de tapar logo é o que o estômago fecha. E, obviamente, se perguntarem a mim se eu ainda uso estes botões, só em pacientes que eu não confio. Mas a grande maioria dos pacientes já tira tráqueo logo. Mas para vocês desenvolverem a vossa curva de aprendizagem com segurança, eu recomendo que usem o botão. E depois, com o paciente bem treinado, tiramos a tráqueo, ok? Ainda com o paciente em não invasiva, o paciente já sabe o que é ventilar pelo nariz, o paciente já sabe o que é a ventilação intermitente. Só que eu aqui tenho um problema. Enquanto eu tinha um botão e tinha uma tráqueo, eu não tinha fugas. A partir do momento que eu tiro a tráqueo, o que entra pela boca por esta peça bucal sai tudo pelo estômago. E eu aqui tenho um problema. Tenho um problema de fuga pelo estômago. Então aí, meus amigos, tapem, ponham em cima daquele estômago que vocês puderem. Tampas de soro. Eu, nos Estados Unidos, a melhor coisa que nós fazíamos, nós íamos roubar as pontas das canadianas aos serviços de fisiatria. Né? As bengalas, estão a ver aquelas bengalas, as pontinhas das bengalas, nós lavávamos e aquilo é uma ponta de uma bengala ali, que é pesadinha em cima do estômago, não é? Sejam inventivos, ok? Aqui, porquê? Porque tem que selar muito bem. Enquanto o estômago não fecha, não é possível, enquanto houver fuga, o estômago não fecha. Portanto, temos que tapar muito bem. Isto é um caso aqui no Brasil, que foi eu e o Marcelo que descanulamos, e eu pedi R$1. Isto é R$1 ou 2? É R$1. Pedi R$1 ao médico que o traqueostomizou. Não, agora pagas tu. Esta é uma tampa de uma garrafa de água, com R$1 lá dentro, para servir de peso. Ok? Porque este estômago tem que ser muito bem tapado. Ok? Depois aí fazemos um penso muito compressivo, ok? Para não haver fugas, e o paciente fica a ser ventilado 24 horas com peça, com máscara, com o que seja, e vocês veem que o estômago vai fechando. E quando o estômago fechar, aí já podemos fazer um penso um pouco mais civilizado, ok? E os doentes ficam muito bem. E chegam a ficar 24 horas, isto é um dado de um ventilador, e uma oximetria 24 horas destes doentes. E aí sim, o paciente vai para casa.
E vai para casa com ventilação noturna, vai para casa com ventilação 24 horas, vai para casa com ventilação noturna a usar VNI só um pouco, mas vai para casa sem um tubo no pescoço. E porquê que no Brasil existe um home care e um programa para doentes traqueostomizados e não existe um programa de home care para pacientes assim? Então o cidadão tem que furar o pescoço para ter direito a ser incluído num programa? Não faz sentido nenhum. Isso é motivar as pessoas a fazerem tráqueos. E isso não pode acontecer. Porque já na altura, em 1987, o John Bach já colocava pacientes assim, em casa. Esta senhora viveu 65 anos assim. E perguntam vocês, como é que ela dormia? Dormia com a peça bucal? É perigosíssimo, é. Mas nos anos 60, a vida era muito mais simples porque não havia oxímetros. Então o paciente dormia e acordava, mas não morreu. Não morreu. Depois, mais tarde, foi desenvolvido esta peça assim, para eles dormirem. Não havia máscaras nasais na altura e os pacientes não iam para casa com traqueostomia. Esse é um dos casos mais paradigmáticos que eu já conheci, que mais me impressionou. Esta jovem chamada Sharon, é uma doente do John Bach, que eu conheci e participei no tratamento dela. Esta foto foi tirada em 1954. Ela estava a viver dentro de um pulmão de aço, com a sua família, porque contraiu o vírus da polio. Ok? 54. Esta é a mesma Sharon, em 1978. Fora do pulmão de aço, com a sua peça bucal e com a sua cadeira de rodas motorizada pela boca. Ok? Não fui eu que tirei esta foto, porque isto foi tirado em 1978, que foi no ano que eu nasci. Mas a última vez que eu estive com ela foi em 2012. Ela está assim. Ok? Mãe de 4 filhos, avó de 11 netos. As únicas vezes que foi ao hospital foi para ter os seus filhos e depois teve uma apendicite aguda. Nunca foi traqueostomizada e está 24 horas ventilada desde que tinha 14 anos. Hoje tem 80. Vão-me dizer a mim que é preciso viver com uma traqueostomia? Eu nunca conheci ninguém que viva mais do que 30 anos com uma traqueostomia. Já viver 10 é muito, porque morrem de traqueomalácia, estenose, etc. Ok? E aqui a peça bucal tem um papel fundamental também. Mais uma vez, convencer-vos a usar a peça bucal. E hoje em dia é muito mais fácil usar a peça bucal porque já há artigos, já há guidelines, a indústria já nos dá ventiladores com modos dedicados para a peça bucal. Os pacientes vão para casa a ventilar pela boca. Aqueles que estão na cadeira de rodas, estão na cadeira de rodas. Aqueles que não estão na cadeira de rodas, nós publicamos pacientes que andam, caminham com a peça bucal. Vejam aqui os pacientes totalmente dependentes e alguns usam um andarilho, não é? Um andador, não é? Como vocês chamam, colocam um ventilador em cima do andador e lá vão eles. E outros iguais, até aqueles que precisam fazer oxigênio. É muito, muito importante mandar para casa e quando se avalia um doente com peça bucal, nós temos que ter atenção não só em relação ao CO2 alto, mas temos que ter atenção ao CO2 baixo. E é importante usar estes monitores de CO2 exalado, capnometria. Este é um paciente com ELA, com esclerose lateral amiotrófica, que está totalmente dependente do ventilador. E nós estamos a ver quanto tempo é que ele aguenta sem ir à peça, sem ficar hipercáprico. O contrário também acontece. Eu aqui estou a tentar convencer este rapaz a largar a peça para não ficar hiperventilado. Portanto, e está a usar o CO2 transcutâneo. É muito, muito, muito importante. E depois temos aqueles que têm capacidade vital de 0. Já viram um paciente com capacidade vital de 0? Parece um paradoxo. Capacidade vital, quer dizer, uma capacidade mínima para a pessoa viver, de 0. Eu tenho esses doentes. Capacidade vital de 0. E eu sei que ele mediu, porque tem aqui um fluxozinho, olha um fluxozinho ali, 15. Ok? E eu sei que tem 0, porque eu agora tenho um monitor de impedância elétrica que me mede exatamente o volume corrente destes meus doentes. Então o que é que eu fiz? Coloquei este monitor em cima desta doente, que é totalmente dependente. Eu estou a ver o volume corrente que ela faz por impedância, e ela está sem a peça. Olhem o que é que acontece ao volume corrente. 0. Ela não está em apneia. Ela pura e simplesmente não tem diafragma. E o monitor começa a reclamar. Daqui a bocadinho começa a ficar 0, parece que o paciente morreu.
porque não respira. 200 e 0. Ó, 0. O que é que ela faz? Volta a pôr a peça na boca e volta a respirar. Ó, já está a respirar. Pronto, eu aqui pedi-lhe para ela dar um mergulho para fazer este filme. Ela já está com a sua peça. Está assim há 20 anos. E nós publicamos os nossos dados, o ano passado na Pulmonology, e escolhemos 3 diagnósticos dos mais difíceis que há, para provar que estes doentes podem viver sem traqueostomia em casa. 820 Duchennes, 820 elas, esclerose atalamiotrófica, 700 pacientes com Duchenne e 100 pacientes com miotrofia espinal tipo 1. Todos eles dependentes 24 horas do ventilador, em casa, sem traqueostomia. Uma palavra especial também para o síndrome de hipoventilação-obesidade, que eu também publiquei este artigo com o John Bach, que nós temos pacientes que estão obesos, que também precisam de ventilação durante o dia. E traqueostomizar um paciente deste não é fácil, tem que ser com um colorinho ajustável, porque eles têm um pescoço, um perímetro cervical muito grande. E como eu estava a dizer, há uns anos atrás eu reuni-me com 4 experts em peça bucal e fizemos uma conferência de consenso. E hoje em dia já se consegue, amanhã eu vou dar uma parte prática da peça bucal também, para quem vier assistir, e já há fluxogramas. Este artigo nosso já diz, não se vê muito bem, mas já diz se precisa de muito volume, de pouco volume, se precisa de frequência de backup, sem frequência de backup, modo dedicado, sem modo dedicado. Até publicamos um artigo que descreve os vários tipos de ventiladores, quais são as características. Está tudo feito, não é preciso inventar nada. É só ler e aplicar. Não é uma peça, é um cachimbo, não é física quântica. Eu não sei o que é de fazer mais para convencer as pessoas a usar este tipo de ventilação. Agora as pessoas podem pensar assim, mas e se acontece alguma coisa? E se o paciente perde a peça bucal? Antigamente os pacientes morriam porque os ventiladores não tinham bateria. Hoje em dia isso não pode acontecer, hoje em dia é da prisão. Um paciente que depende 24 horas de um ventilador, ter um ventilador nível 1, sem bateria, isso é crime. Na Europa vai preso. Os pacientes que dependem 24 horas de um ventilador têm que fazer um suporte de vida. Ou um Astral, um Trilogy, ou um Vivo 55, ou o que seja. Testado para trabalhar 24 sobre 24 horas. E outra vantagem que o paciente tem quando vai para casa sem traqueostomia é a capacidade de fazer respiração glossofaríngea. Sabem o que isso é? Não é? É a respiração que os pacientes com pólio usavam quando estavam fora do pulmão de aço. Usavam a respiração dos músculos da glossofaringe, chamavam-lhe a respiração dos sapos. Esta minha paciente, se perder a peça bucal, por alguma razão, perde, o ventilador avaria, ela faz a respiração glossofaríngea e vive. E aguenta até alguém vir e arranjar o ventilador. Se essa paciente tivesse traqueostomizado e o ventilador falhasse, ela morria. E estivesse sozinha. Ok? Os pacientes também usam a peça bucal para dar ao ambu. É muito importante, nestes pacientes totalmente dependentes, quando vão para casa, ter um treino muito importante dos cuidadores. Já vou falar disso na aula a seguir, as mães, etc. E outra coisa, estes pacientes estão a viver para além dos seus cuidadores. E isso é um problema que eu estou a enfrentar agora. Eu tenho Duchenne que estão com 40 anos. Os cuidadores estão a ficar velhinhos. Sempre disseram a esta mãe que o seu filho ia morrer primeiro que ela. Sempre. Mas essa não é a ordem natural das coisas. Talvez se ele fosse traqueostomizado, era. Mas como eles vão para casa sem traqueostomia, eles estão a sobreviver aos seus cuidadores. Portanto, por último, eu queria só dizer-vos que qualquer paciente consciente, ventilado invasivamente, que possua boa capacidade de fala, é candidato a ser decanulado e se tiver boa função glótica. A ventilação não invasiva pode ter sucesso se for associada à tosse assistida, mesmo em pacientes totalmente dependentes. E a traqueostomia é sempre a última opção. Nós, na Europa, costumamos dizer que
sempre, às vezes, Portugal é sempre o país mais pobre, sempre, agora no futebol está melhor. Agora o futebol, acho que por causa do Cristiano Ronaldo, cresceu um bocadinho e não está na cauda da Europa, não está na última da Europa. Se há uma coisa que nós nos orgulhamos de estar em último lugar na Europa, muito por causa destes nossos protocolos, é que somos o país que menos traqueostomizamos no domicílio. E por isso é que a nossa mensagem sempre foi: pensem sempre de uma forma não invasiva do que invasiva. E eu queria terminar por uma história muito interessante. Isto sou eu e o John Bach, em Roma, porque esta é uma história engraçada, porque nós na altura fomos chamados para... sabem que o Papa João Paulo II foi traqueostomizado por Parkinson. E nós fomos chamados para dar um parecer sobre decanular o Papa João Paulo II. E na altura não o fizemos, porque ele não tinha critério, e porque se há caso que corresse mal e fosse o João Paulo II, eu tinha milhões e bilhões de católicos a querer matar-me, não é? Portanto, não, e era uma pessoa muito querida, mas não era por causa disso. Se ele tivesse critério, nós decanulávamos. Ele não tinha, porque tinha disfunção bulbar muito grande e acabou por falecer de sepsis da tráquea, não interessa. Mas no ano seguinte fomos a Roma, fomos dar um curso ao Hospital do Vaticano, que é o Hospital Gemelli no Vaticano. E quando estávamos a passear em Roma, estava a haver uma manifestação contra o Vaticano. Tem aqui Novat, estás a ver? Novat, que era contra o Vaticano, porque a população de Roma estava revoltada que os habitantes do Vaticano não pagavam impostos à política dos italianos. Pronto. E nós vimos aquilo e na brincadeira começamos também assim. Este senhor aqui era do Correio de Roma e tirou-nos uma fotografia. No dia a seguir saímos na capa do Jornal de Roma, à frente de uma manifestação, Novat, a dar um curso no Hospital do Vaticano, moderado por um bispo. Então, quando chegamos ao hospital, toda a gente veio-nos mostrar o jornal, não é? Nós não sabíamos, e estava toda a gente envergonhada, porque nós estamos lá a dar um curso e aparecemos a manifestar-nos contra o Vaticano. Então, o que é que nós fizemos? Dissemos, bem, nós não sabíamos que era contra o Vaticano, porque quando nós chegamos lá, vimos uma manifestação a dizer Novat, dissemos, isto é para nós, isto é a nossa manifestação. Porque nós pensávamos que Novat era não Ventilator Assisted by Tracheostomy. Não é? Então começamos a gritar, isto foi em 2006, não a traqueostomia, venham, sejam não invasivos e tal. Portanto, esta é a manifestação Novat. E eu convido-vos a todos a fazer parte desta manifestação e reduzirem o número de traqueostomias dos doentes crónicos, para as pessoas viver muito mais tempo e venham, juntem-se a nós nesta manifestação. Muito obrigado pela vossa atenção.